Nos canaviais que se estendiam até onde a vista alcança, no recôncavo baiano, as ruínas da fazenda São Miguel da Cruz ainda estão de pé. Pedras cobertas de musgos e trepadeiras guardam um dos segredos mais cruéis de vingança na história da escravidão brasileira. Na véspera de Natal de 1872, Benedita Angola, uma parteira de 34 anos e conhecedora das ervas do sertão, transformou um machado de lenhador em um instrumento de justiça que a lei jamais seria capaz de proporcionar. Em uma noite, ela despedaçou o coronel Lourenço Brandão e seus 4 filhos, pondo fim a uma dinastia familiar que, por 3 gerações, havia torturado e assassinado escravos no recôncavo. Mais do que uma história de vingança, é um relato de como décadas de opressão podem transformar uma mulher dedicada a salvar vidas em uma executora de justiça primitiva e implacável. Se você quer conhecer uma das narrativas mais impactantes da resistência negra no Brasil, continue lendo até o final e compartilhe, para que a memória de Benedita nunca seja esquecida. A fazenda São Miguel da Cruz, com suas mais de 2.000 tarefas de terra, localizava-se às margens do rio Paraguaçu, no coração do recôncavo baiano. Propriedade da família Brandão por 3 gerações, era considerada uma das mais prósperas e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes da região. Lourenço Brandão, o coronel de 52 anos, era a 3ª geração de senhores de engenho. Alto, corpulento, de barba densa e olhos pequenos e cruéis, Lourenço não havia herdado apenas terras e escravos, mas também uma tradição de brutalidade que transformará São Miguel da Cruz em uma verdadeira casa de horrores. Diferente de outros fazendeiros que mantinham certas aparências de civilidade, Lourenço insistia em exibir publicamente sua crueldade. Era comum que escravizados fossem pendurados de cabeça para baixo no pelourinho do pátio e açoitados até a morte por pequenas faltas, como quebrar uma ferramenta ou demonstrar cansaço durante o trabalho. A Casa Grande, um imponente sobrado de 2 andares com varandas compridas e móveis importados de Portugal, tinha como característica principal o pelourinho instalado no centro do pátio principal, onde Lourenço realizava suas exibições de disciplina ou quando recebia a visita de outros fazendeiros. A propriedade abrigava 247 escravizados, alojados em senzalas superlotadas. Homens, mulheres e crianças se amontoavam em espaços sem janelas, dormiam no chão de terra e se alimentavam de restos. Durante a safra da cana, que durava 6 meses, trabalhavam 16 horas por dia. Entre todos os cativos, ninguém era mais respeitado do que Benedita Angola. Nascida na fazenda em 1838, filha de uma escravizada angolana e de um português desconhecido, Benedita tornará-se, ao longo dos anos, a parteira oficial não apenas dos escravos, mas também dos brancos da região. Sua fama como parteira começou aos 18 anos, quando usou conhecimentos e técnicas aprendidos com sua mãe, diretamente ligados à África, para salvar a vida de uma escravizada em um parto complicado. Em poucos anos, fazendeiros de toda a região requisitavam os serviços de Benedita para partos difíceis. Mas a especialidade de Benedita não se limitava aos partos. Ela conhecia as ervas como poucos, sabendo preparar chás para febres, pomadas para curar feridas, quando necessário, venenos que matavam sem deixar rastros. Ela mantinha esse último conhecimento em segredo, uma herança sagrada transmitida por sua mãe, para ser usada em caso de extrema necessidade. A posição especial de Benedita na fazenda lhe rendia alguns privilégios e dormia sozinha em um pequeno cômodo anexo à enfermaria, recebia roupas melhores que as dos outros escravos e tinha permissão para circular livremente pela Casa Grande quando chamada para cuidar de membros da família Brandão. No entanto, esses privilégios tinham um preço. Nos últimos 30 anos, Benedita testemunhara atrocidades que poucos seres humanos seriam capazes de suportar. Viu crianças serem separadas de suas mães e vendidas para fazendeiros distantes. Presenciou escravos serem marcados com ferro em brasa por tentativa de fuga. Teve que cuidar de mulheres estupradas pelos filhos do coronel, que depois eram espancadas para evitar que contassem o acontecido. Mas foi apenas em 1869 que Benedita experimentou o verdadeiro ódio pela primeira vez. Naquele ano, sua própria filha, Esperança, de apenas 16 anos, foi violentada pelo filho mais velho do coronel, Arthur Brandão. Quando Esperança tentou reagir, Arthur a espancou com tal brutalidade que causou ferimentos internos, levando-a à morte 3 dias depois. Benedita preparou o corpo de sua filha para o enterro com as próprias mãos. Enquanto costurava o vestido branco que Esperança vestiria na cova rasa do cemitério dos escravos, ela fez uma promessa silenciosa: de minha filha, sua morte não ficará sem resposta. O sangue dos Brandão pagará pelo seu. Por 3 anos, Benedita guardou essa promessa no fundo do coração, esperando o momento certo. Ela continuou exercendo seu papel de parteira.
continuou cuidando dos feridos, continuou salvando vidas. Mas, no fundo, algo havia morrido junto com Esperança. A mulher dedicada a trazer vida ao mundo se preparava para se tornar um instrumento da morte. O momento chegaria na véspera de Natal de 1872, quando uma série de eventos se conjugaria para despertar a fúria reprimida no coração de Benedita Angola. Em março de 1872, Lourenço Brandão surpreendeu a todos ao anunciar que se casaria novamente. Viúvo há 5 anos, ele escolheu para sua segunda esposa uma jovem de apenas 19 anos, Elisa Mendonça, filha de um comerciante português de Salvador. O casamento foi arranjado pelos pais de Elisa, que viam na união uma forma de ascensão social. A família Mendonça tinha dinheiro, mas não o prestígio que o título de barão, recentemente concedido a Lourenço pelo imperador, poderia proporcionar. Para Lourenço, o dote generoso de Elisa ajudaria a modernizar a fazenda e a comprar mais escravos. Elisa chegou à fazenda São Miguel da Cruz em uma tarde de abril, acompanhada por 6 carroças carregadas com seu dote. Era uma mulher bonita, de pele muito clara, cabelos loiros e olhos azuis, características que contrastavam fortemente com o ambiente tropical do Recôncavo. Desde o primeiro dia, ficou claro que Elisa não estava preparada para a vida na fazenda. Acostumada aos confortos urbanos de Salvador, ela não suportava o calor, os insetos, o cheiro das moendas funcionando dia e noite e, especialmente, a proximidade com os escravos. Lourenço, ansioso para agradar a jovem esposa, ordenou que os escravos trabalhassem em absoluto silêncio quando estivessem perto da casa grande. Qualquer conversa, risada ou canto durante o trabalho seria punido com açoitamento público. A mudança na rotina tornou a vida dos escravos ainda mais opressiva. O trabalho, já exaustivo, tornou-se psicologicamente sufocante. O silêncio forçado criou uma tensão constante, onde qualquer ruído inesperado poderia levar a punições severas. Em junho de 1872, Elisa descobriu que estava grávida. Longe de suavizar seu temperamento, a gravidez a tornou mais exigente e cruel com os escravos. Qualquer pequeno erro doméstico resultava em punições desproporcionais, que ela mesma supervisionava. Foi nessa época que Benedita foi designada para cuidar pessoalmente de Dona Elisa. Sua experiência com partos era necessária para uma gravidez que, desde o início, apresentava complicações e Elisa sofria de enjoos frequentes, dores abdominais e tendência à pressão arterial perigosamente alta. Cuidar de Elisa significava que Benedita passava a maior parte do tempo na casa grande, observando de perto a dinâmica da família Brandão. O que ela viu naqueles meses a chocou mais do que as atrocidades que já conhecia. Testemunhou Lourenço espancar até a morte um escravo de 14 anos por ter derramado uma xícara de café na frente de Elisa. Viu Arthur violentar uma escravizada na biblioteca enquanto seus irmãos assistiam e riam. Presenciou Elisa ordenar o açoitamento de uma escravizada grávida porque o choro de seu bebê a incomodava. Mas o evento que decidiria o destino da família Brandão ocorreu em uma tarde de novembro. Benedita preparava um chá para aliviar os enjoos de Elisa quando ouviu gritos vindo do quarto do casal. Correu para ver e encontrou Lourenço violentando uma escravizada de apenas 13 anos em sua própria cama nupcial. Elisa, surpreendendo o marido, tentou intervir. Em resposta, Lourenço deu um soco no rosto de sua esposa grávida com uma violência que deixou Benedita pasma. Elisa caiu no chão, sangrando pela boca e nariz, enquanto Lourenço continuava a agredir a escravizada. Você não manda em nada aqui, Lourenço gritou para a esposa caída. Esses negros são minha propriedade e eu faço o que quiser com eles. Se não gostou, pode voltar para Salvador. Benedita ajudou Elisa a levantar e a levou para um quarto de hóspedes, onde examinou seus ferimentos. O nariz estava quebrado, ela havia perdido 2 dentes e havia sinais claros de hemorragia interna. Mais grave ainda, Elisa começou a ter contrações de parto prematuro. A violência havia desencadeado o trabalho de parto com apenas 7 meses de gravidez. Por 3 dias, Benedita lutou para salvar a vida de Elisa e do bebê prematuro. Ela usou toda a sua experiência e conhecimento de ervas, mas os ferimentos internos eram graves demais. Na madrugada do 4º dia, Elisa morreu nos braços de Benedita, sussurrando suas últimas palavras: vingue-nos, vingue todos nós. O bebê, um menino, sobreviveu apenas por algumas horas a mais que a mãe. Lourenço, que passará os últimos 4 dias bebendo e violentando escravizadas para aliviar a tensão, mostrou-se indiferente à morte da esposa. Sua única preocupação era como explicar a morte para seus sogros e para as autoridades de Salvador. A solução que encontrou foi típica de sua covardia e crueldade: culpar Benedita.
Na tarde do funeral, diante de todos os escravos reunidos no pátio, ele acusou a parteira de ter envenenado sua esposa por inveja de sua posição social superior. Essa negra feiticeira matou minha esposa e meu filho, Lourenço gritou, apontando para Benedita. Ela pagará por esse crime com sangue. A punição foi exemplar, mesmo para os padrões cruéis da fazenda São Miguel da Cruz. Benedita foi amarrada ao pelourinho e recebeu 100 chibatadas, uma quantidade que normalmente era fatal. Mas Lourenço queria que ela sobrevivesse para sofrer mais. Após o açoitamento, Benedita foi acorrentada a um tronco no centro do pátio, onde ficou exposta ao sol por 3 dias, sem água nem comida, como exemplo para os outros escravos. Foi durante esses 3 dias de tortura pública que algo decisivo mudou dentro de Benedita. A dor física era insuportável, mas a culpa pela morte de alguém que tentará salvar despertou nela um desejo de vingança que consumiria qualquer resquício de humanidade que ainda lhe restasse. No terceiro dia, quando finalmente foi solta do tronco, Benedita já não era a mesma pessoa. Os escravos que a conheciam há décadas viram algo diferente em seus olhos, uma frieza que nunca haviam visto na mulher dedicada ao cuidado dos outros. Benedita tomou uma decisão que mudaria para sempre a história da fazenda São Miguel da Cruz. A parteira que trouxera centenas de crianças ao mundo se preparava para se tornar o anjo da morte da família Brandão. Dezembro de 1872 trouxe a safra de cana mais intensa para o recôncavo baiano. Os canaviais estavam no ponto ideal para a colheita, e a fazenda São Miguel da Cruz funcionava dia e noite, com as moendas girando incessantemente e o suor dos escravos irrigando a terra que enriquecera os Brandão por 3 gerações. Benedita havia se recuperado dos ferimentos das 100 chibatadas, mas as cicatrizes em suas costas eram apenas o reflexo visível de uma transformação mais profunda. A mulher que, por 34 anos, fora conhecida por sua bondade e dedicação aos outros, dera lugar a alguém movido por um desejo de justiça quase obsessivo. Nas 3 semanas seguintes à sua punição, Benedita observou atentamente a rotina da família Brandão. Como parteira da Casa Grande, ela ainda tinha acesso a todos os cômodos e podia circular livremente, embora sob vigilância constante. Mas agora, em vez de buscar curas e salvações, ela estudava pontos fracos e oportunidades. A família Brandão consistia no coronel Lourenço e seus 4 filhos: Arthur, 22 anos, o filho mais velho e assassino de Esperança. Augusto, 20 anos, conhecido por sua crueldade refinada e prazer em torturar escravos lentamente. Gaspar, 18 anos, que desenvolveu o hábito doentio de marcar escravos com ferro em brasa por diversão. Miguel, 16 anos, o caçula que, apesar da pouca idade, já demonstrava a mesma sede de sangue de seus irmãos. Benedita sabia que matar apenas Lourenço não seria suficiente. Os 4 filhos eram igualmente cruéis e continuariam a dinastia de terror. Para que a vingança fosse completa e decisiva, todos precisavam morrer. O plano começou a se formar em sua mente durante uma noite de insônia. Ela sabia que precisava de ajuda, mas não podia confiar em qualquer pessoa. Os cúmplices deveriam ser escolhidos com extremo cuidado, apenas aqueles com motivações pessoais para desejar a morte dos Brandão. O primeiro escolhido foi Tomás Benguela um homem de 45 anos cuja esposa e 2 filhos haviam morrido em punições aplicadas por Lourenço. Tomás era conhecido por sua força física extraordinária e lealdade inabalável àqueles em quem confiava. Mais importante, ele já demonstrara várias vezes que preferia a morte a continuar escravo. A segunda cúmplice foi Quitéria Mina uma mulher de 38 anos que fora estuprada pelos 4 filhos de Lourenço em uma única noite, como parte da festa de aniversário de Arthur. O estupro coletivo deixou Quitéria estéril e com feridas internas que a faziam sofrer constantemente. Ela nutria um ódio silencioso, mas profundo, por toda a família Brandão. O terceiro foi José Pequeno um homem de 30 anos que tentará fugir 3 vezes, mas fora capturado em todas. Como punição pela última tentativa, Gaspar Brandão cortara 2 dedos de sua mão direita com um machado, impedindo-o de escalar muros novamente. José era consumido pelo pensamento de vingança. O quarto e último cúmplice foi Feliciano Crioulo de 25 anos, nascido na fazenda. Feliciano fora forçado a assistir sua irmã ser estuprada e assassinada por Miguel Brandão, então com apenas 14 anos. O trauma transformará Feliciano em uma pessoa quieta e introspectiva, mas Benedita reconheceu nele a mesma sede de justiça que ardia em seu próprio peito.
As reuniões de conspiração sempre ocorriam tarde da noite, em uma antiga senzala abandonada localizada nos fundos da propriedade. Benedita escolhera o local porque era o único na fazenda onde a família Brandão nunca pisava. Eles consideravam insuportável o cheiro do negro morto, já que vários escravos haviam morrido de doenças no local. Nessas reuniões noturnas, o plano foi aperfeiçoado até o menor detalhe. A data escolhida foi * 24 de dezembro *, véspera de Natal, por duas razões. Primeiro, a família Brandão estaria mais relaxada e provavelmente embriagada após o jantar de Natal. Segundo, Benedita queria que a família morresse na noite mais sagrada do calendário cristão, como uma forma simbólica de mostrar que nem mesmo Deus os protegeria de sua vingança. O método escolhido foi o desmembramento, usando um machado de lenhador guardado na cozinha da casa grande. Benedita, que estudará anatomia humana em seus anos como parteira, sabia exatamente onde cortar para causar morte rápida ou lenta, dependendo de quanto sofrimento quisesse infligir a cada vítima. Cada conspirador recebeu uma tarefa específica. O Tomás ficaria responsável por trancar todas as portas e janelas da casa grande, impedindo qualquer fuga. Quitéria seria responsável por apagar todos os lampiões a óleo, criando uma escuridão total que dificultaria qualquer resistência. José Pequeno ficaria de vigia no exterior, garantindo que nenhum escravo doméstico ou vizinho interferisse. Feliciano ajudaria Benedita nas execuções propriamente ditas, imobilizando as vítimas enquanto ela brandia o machado. A ordem das vítimas também foi cuidadosamente planejada. Lourenço seria o primeiro a morrer, para eliminar imediatamente a liderança da família. Arthur seria o segundo, por ter matado Esperança. Augusto e Gaspar morreriam em seguida, e o caçula Miguel seria o último. Benedita queria que ele testemunhasse a morte de toda a sua família antes de encontrar seu próprio fim. Durante as 2 semanas de preparação, os conspiradores mantiveram suas rotinas normais, sem demonstrar qualquer mudança de comportamento que pudesse levantar suspeitas. Benedita continuou a cuidar de feridos e doentes. Tomás continuou trabalhando na moenda. Quitéria continuou com seus afazeres domésticos. José continuou cortando cana, e Feliciano continuou na marcenaria. Sob a aparência de normalidade, porém, cada um se preparava mental e praticamente para a noite que mudaria seus destinos para sempre. Benedita passou horas, em segredo, afiando o machado, testando o peso e o equilíbrio da lâmina. Os outros conspiradores estudaram cada centímetro da casa grande, memorizando cada porta, janela e móvel que pudesse ser usado como arma ou obstáculo. Na noite de 23 de dezembro, véspera da execução do plano, Benedita reuniu seus cúmplices pela última vez na senzala abandonada. À luz de uma vela fraca, ela fez com que cada um repetisse suas tarefas e o horário exato em que deveriam executá-las. Amanhã à noite, disse Benedita com uma voz baixa, mas cheia de determinação, nossa escravidão terminará. Ou seremos livres, ou morreremos como pessoas livres. Mas a família Brandão não verá outro amanhecer. Tomás, Quitéria, José e Feliciano juraram mais uma vez cumprir seus papéis, mesmo que custasse suas vidas. Todos sabiam que não havia volta. A partir do primeiro golpe de machado, estariam comprometidos com uma vingança que os levaria à liberdade ou à morte. A última coisa que fizeram antes de se separarem foi um ritual que Benedita aprenderá com sua mãe angolana. Usando ervas africanas e sangue de galinha, cada conspirador fez uma marca na testa dos outros, selando um pacto que os unia não apenas na vingança, mas na eternidade. O Natal de 1872 seria o último Natal da família Brandão. Chegamos ao momento de maior tensão desta história real. Se você está acompanhando esta saga de vingança, deixe um like e compartilhe, para que mais pessoas conheçam a coragem de Benedita. A manhã da véspera de Natal de 1872 amanheceu com o céu nublado de Bahia, típico do verão baiano. O ar estava pesado, carregado da umidade do rio Paraguaçu e do cheiro adocicado da cana moída que impregnavam permanentemente a fazenda São Miguel da Cruz. Benedita acordou antes do amanhecer, como fazia todos os dias há 34 anos. Mas naquela manhã, pela primeira vez na vida, ela não rezou. Em vez disso, examinou cuidadosamente o machado escondido sob seu colchão de palha. A lâmina estava afiada como uma navalha, resultado de semanas de trabalho silencioso durante a madrugada. A rotina diária transcorreu normalmente na superfície, mas havia uma tensão palpável no ar, perceptível apenas para os 5 conspiradores. Cada olhar trocado carregava o peso da decisão que seria tomada após o anoitecer. O coronel Lourenço decidirá que o jantar de Natal seria uma celebração particularmente suntuosa, para demonstrar que a morte da esposa não abalara sua prosperidade.
Ele ordenou que os escravos domésticos preparassem um banquete opulento, com o melhor que a fazenda podia oferecer: leitão assado, peru recheado, sobremesas de coco e goiaba, e várias garrafas do melhor vinho português de sua adega. Benedita foi designada para supervisionar os preparativos do jantar, uma ironia que ela apreciou em silêncio. A mulher que, em poucas horas, mataria toda a família, estava encarregada de preparar sua última refeição. A tarde inteira, enquanto coordenava o trabalho na cozinha, Benedita observou os movimentos na casa grande. Lourenço passou o dia bebendo e inspecionando a propriedade, ansioso para mostrar a seus filhos que ainda era o patriarca incontestável. Os 4 filhos saíram para caçar pelos arredores, retornando ao entardecer com 2 capivaras, que ordenaram assar para complementar o jantar. Às 19 horas, quando os sinos da capela da fazenda badalaram anunciando a véspera do nascimento de Cristo, a família Brandão se reuniu no salão principal da casa grande para o jantar de Natal. O ambiente estava decorado com flores tropicais e velas importadas, criando uma atmosfera festiva que contrastava brutalmente com o que estava por vir. Benedita serviu pessoalmente cada um, observando o comportamento de cada membro da família. Lourenço estava visivelmente embriagado, falando alto sobre seus planos de expandir a fazenda no ano seguinte. Arthur e Augusto discutiam sobre quem era mais habilidoso em torturar escravos. Gaspar contava com detalhes como havia marcado uma escravizada grávida com ferro em brasa na semana anterior. O caçula Miguel ouvia tudo com admiração, ansioso para provar que poderia ser tão sanguinário quanto seus irmãos. Às 22 horas, quando o jantar chegava ao fim, Benedita serviu uma garrafa especial de vinho português que reservara para a ocasião. O vinho não estava envenenado. Benedita queria que a família Brandão estivesse consciente no momento de suas mortes, mas continha ervas que causariam uma profunda sonolência em cerca de 1 hora. Enquanto a família saboreava o vinho especial, Benedita saiu silenciosamente da casa grande e deu o sinal combinado a seus cúmplices. Uma vela acesa na janela da cozinha significava que o plano estava em andamento. 2 badalos do sino da senzala indicariam o momento exato do início da ação. Às 23 horas, os efeitos das ervas começaram a aparecer. Lourenço estava sonolento em sua cadeira, com a cabeça pendida para o lado. Os 4 filhos estavam espalhados pelos sofás da sala, visivelmente entorpecidos, mas ainda conscientes. Era o momento perfeito. Benedita voltou à cozinha e pegou o machado. O peso do instrumento em suas mãos deu-lhe uma sensação de poder que nunca experimentara antes. Por 34 anos, aquelas mãos haviam sido usadas para cuidar, curar e salvar vidas. Nesta noite, elas seriam um instrumento da morte e da justiça. Tomás apareceu na porta da cozinha e acenou com a cabeça, confirmando que todas as saídas da casa grande estavam trancadas. Quitéria já apagara todos os lampiões a óleo, restando apenas a luz das velas no salão principal. José Pequeno montava a guarda do lado de fora, garantindo que nenhum escravo doméstico se aproximasse. Feliciano esperava no corredor, pronto para auxiliar nas execuções. Às 23h30, Benedita entrou no salão principal com o machado na mão. A visão do instrumento nas mãos da parteira era tão inesperada que, inicialmente, ninguém na família Brandão compreendeu o que estava acontecendo. Lourenço foi o primeiro a perceber o perigo. Tentou levantar-se da cadeira, mas o entorpecimento causado pelas ervas tornou seus movimentos lentos e descoordenados. O que você quer, negra? Ele conseguiu murmurar. A resposta de Benedita foi um golpe preciso que decepou a cabeça de Lourenço com um único movimento. O crânio rolou pelo assoalho de madeira encerada enquanto o corpo ainda permanecia sentado na cadeira, jorrando sangue que rapidamente se espalhava pelo ambiente luxuoso. O som do machado cortando carne e osso arrancou imediatamente os 4 filhos do torpor. Arthur, o filho mais velho, tentou correr em direção à porta, mas Tomás o interceptou e o derrubou. Benedita caminhou em direção ao filho mais velho com passos lentos e deliberados. Isto é por matar minha filha, Esperança, ela disse, antes de decepar a mão direita de Arthur com o machado, a mesma mão que estrangulara sua filha. O jovem gritou de dor e terror, mas Benedita não havia terminado. Um segundo golpe do machado cortou seu pescoço, silenciando para sempre o herdeiro da dinastia Brandão. Augusto e Gaspar tentaram se esconder atrás dos móveis, mas a sala era pequena demais e eles estavam lentos demais pelos efeitos das ervas. Quitéria os empurrou de volta para o centro da sala, onde Benedita os esperava com o machado ensanguentado. Vocês violentaram centenas de mulheres, Benedita disse a Augusto. Agora vocês conhecerão a sensação de serem violados pelo aço. O machado desceu sobre o jovem,
primeiro decepando seus genitais, depois seus braços, e finalmente, sua cabeça. Gaspar, que mijara nas calças de medo, implorou por misericórdia. Por favor, Benedita, eu sempre fui bom com você. Eu nunca a machuquei. Você marcou meu povo com ferro em brasa por diversão, ela respondeu. Agora você conhecerá a sensação de ser marcado pelo aço. O machado reduziu Gaspar a pedaços, cada golpe acompanhado pela lembrança de uma atrocidade que ele cometera. O caçula Miguel testemunhara todo o massacre, paralisado pelo terror. Aos 16 anos, já cometera atrocidades suficientes para merecer a morte, mas quando Benedita olhou para seu rosto jovem cheio de medo, ela hesitou por um momento. Você ainda é apenas uma criança, ela disse. Você poderia escolher ser diferente de sua família. Eu nunca mais machucaria ninguém, Miguel gaguejou. Eu prometo que libertarei todos os escravos. Serei um senhor de engenho justo. Benedita olhou para o corpo decapitado de Lourenço, depois para os membros espalhados de seus 3 filhos mais velhos. O sangue da família Brandão formava uma poça que cobria quase todo o chão do salão principal. É tarde demais, ela disse, antes de desferir o último golpe. Quando terminou, o salão principal da Casa Grande da Fazenda São Miguel da Cruz parecia um matadouro. Os membros da família Brandão estavam espalhados por toda a sala, misturados com fragmentos de porcelana fina, cristais quebrados e móveis virados. Benedita limpou a lâmina do machado nas cortinas de veludo importado e então olhou para seus cúmplices. Está feito, ela disse simplesmente. Agora somos livres. O silêncio que se seguiu ao último golpe de machado foi quebrado apenas pelo som do sangue pingando dos móveis para o chão de madeira. Benedita permaneceu imóvel no centro da sala, contemplando sua obra com uma frieza satisfeita que nunca imaginara ser capaz de sentir. Tomás foi o primeiro a falar. E agora, o que fazemos com os corpos? Benedita já havia considerado essa questão durante as semanas de planejamento. Fugir da fazenda não seria suficiente. Outros fazendeiros da região descobririam o massacre em breve e organizariam uma caçada que terminaria com todos eles capturados e executados publicamente. Era preciso algo mais dramático, algo que enviasse uma mensagem a todos os senhores de engenho do Recôncavo. Vamos queimar tudo, ela disse. A Casa Grande, as senzalas, a capela, os canaviais. Deixaremos apenas cinzas como memorial para a família Brandão. Quitéria olhou em volta para a sala luxuosa, com seus móveis importados, tapetes persas e obras de arte que representavam 3 gerações de riqueza acumulada. Será uma bela chama, ela disse com um sorriso que misturava satisfação e loucura. Os preparativos para o incêndio foram meticulosos. Feliciano e José Pequeno espalharam cachaça e azeite por todos os cômodos da Casa Grande, criando trilhas inflamáveis que garantiriam que o fogo se espalhasse rapidamente. Tomás ensopou as cortinas de veludo com conhaque, transformando-as em enormes pavios. Benedita dispôs os membros da família Brandão de uma forma específica no centro do salão principal. Ela colocou a cabeça decapitada de Lourenço no centro, rodeada pelos membros decepados de seus 4 filhos. Era uma composição macabra, mas com um simbolismo claro. A dinastia Brandão havia chegado a um fim decisivo e brutal. Antes de acender o fogo, Benedita realizou um ritual que aprenderá com sua mãe angolana. Usando o sangue ainda fresco da família Brandão, ela desenhou símbolos africanos nas paredes da sala que representavam justiça, vingança e libertação. Era uma forma de invocar os ancestrais para testemunhar que a opressão havia sido vingada. Às 2 horas da manhã de 25 de dezembro de 1872, Natal, Benedita acendeu o primeiro fósforo. A pequena e frágil chama cresceu rapidamente ao encontrar a cachaça derramada no chão. Em minutos, todo o salão principal estava envolto em chamas. O fogo se espalhou pela Casa Grande com velocidade assustadora. Os móveis de madeira seca serviam de combustível, os tapetes tornaram-se trilhas de fogo, as cortinas ensopadas de álcool formavam colunas de chama que lambiam o teto. Lá fora, os 5 conspiradores observavam a Casa Grande ser consumida pelas chamas. A luz do fogo iluminava seus rostos com um brilho laranja, fazendo-os parecer demônios saídos do inferno. Mas para eles, aquelas chamas representavam purificação, libertação e o fim de décadas de sofrimento. Vamos libertar os outros, disse Benedita, referindo-se aos 242 escravos que ainda dormiam nas senzalas, alheios ao que acontecerá na Casa Grande. Acordar e organizar mais de 200 pessoas no meio da noite não foi tarefa fácil. Muitos escravos, acostumados a décadas de submissão, inicialmente se recusaram a acreditar que a família Brandão estava morta.
Outros, aterrorizados com a perspectiva de represálias, imploraram para permanecer na fazenda. Mas quando viram a casa grande completamente consumida pelas chamas e compreenderam que não havia volta, a maioria juntou-se ao êxodo. Rapidamente, organizaram-se em grupos familiares, pegaram seus poucos pertences e prepararam-se para deixar para sempre o local onde haviam nascido e crescido na escravidão. Benedita assumiu naturalmente a liderança do grupo. Sua autoridade moral era incontestável. Ela fizera o que nenhum escravo em 3 séculos de história colonial brasileira ousara fazer: eliminara completamente uma família senhorial. A fila de ex-escravos começou a se mover às 4 horas da madrugada, quando os primeiros raios de luz do amanhecer do Natal começavam a aparecer no horizonte. Eram 247 pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, movendo-se em direção às matas que margeavam o rio Paraguaçu. Benedita caminhava à frente, carregando um machado ensanguentado como um estandarte de guerra. Ao seu lado, Tomás, Quitéria, José e Feliciano formavam a guarda de honra, protegendo a mulher que, em uma noite, se tornará um símbolo da resistência negra. Quando o sol nasceu completamente, às 6 horas da manhã de Natal de 1872, a fazenda São Miguel da Cruz já não existia. Apenas uma coluna de fumaça negra marcava o local que, por 3 gerações, foram uma das mais prósperas propriedades açucareiras do recôncavo baiano. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Fazendeiros vizinhos, curiosos com a coluna de fumaça no dia de Natal, enviaram escravos para investigar. O que encontraram os encheu de horror. Dentre os escombros ainda fumegantes da casa grande, encontraram os restos carbonizados da família Brandão. Os corpos estavam tão desmembrados e queimados que, inicialmente, foi difícil determinar quantos haviam morrido. Só quando encontraram 5 crânios é que compreenderam a extensão do massacre. Ainda mais aterrorizante foi a descoberta dos símbolos africanos desenhados com sangue nas paredes que ainda permaneciam de pé. Os fazendeiros compreenderam imediatamente que aquilo não era um simples assassinato, era um ritual de vingança. Era uma declaração de guerra contra todo o sistema escravista. A notícia espalhou-se pelo recôncavo com a velocidade de um incêndio em canavial. Benedita matou os Brandão, os escravos sussurravam em todas as fazendas da região. Benedita nos mostrou o caminho, diziam uns aos outros, enquanto seus senhores dormiam, ignorantes de que suas vidas haviam se tornado muito mais perigosas. O Natal de 1872 seria para sempre lembrado no recôncavo baiano como o dia em que a escravidão começou a morrer, não por causa de leis, não pela abolição gradual, mas por um machado nas mãos de uma mulher que perdeu tudo e decidiu que os opressores pagariam com a própria vida. Nos dias que se seguiram ao massacre, o recôncavo baiano viveu uma transformação para a qual nenhum senhor de engenho estava preparado. A notícia da vingança de Benedita espalhou-se como fogo em palha seca, de senzala em senzala, de fazenda em fazenda, criando uma onda de esperança entre os escravos e de medo entre os senhores. O primeiro a sentir o impacto foi o engenho Santa Rita, localizado a apenas 5 quilômetros das ruínas de São Miguel da Cruz, propriedade do coronel Antônio Pereira. Na manhã de 26 de dezembro, Pereira acordou e descobriu que 83 de seus 120 escravos haviam desaparecido durante a noite, levando consigo ferramentas, suprimentos e até algumas armas que roubaram. A fuga em massa não foi violenta e nenhum membro da família Pereira foi ferido, mas a mensagem era clara: os escravos não tinham mais medo. Se Benedita pudera eliminar os Brandão, outros senhores também poderiam sê-lo. O coronel Pereira imediatamente enviou mensageiros a todos os senhores de engenho da região, alertando para o que chamou de revolta generalizada dos negros. Em suas cartas, preservadas no arquivo da Câmara Municipal de Santo Amaro, ele escreveu: "A negra Benedita despertou um demônio adormecido. Se não agirmos rapidamente, seremos todos trucidados em nossas próprias casas." Mas as autoridades locais estavam tão amedrontadas quanto os fazendeiros. O delegado de polícia de Santo Amaro, José Silvério de Brito, admitiu em relatório ao governo provincial que não tinha homens suficientes para conter uma revolta escrava daquela magnitude. A guarda municipal tinha apenas 12 soldados, insuficientes para proteger as dezenas de fazendas espalhadas pelo recôncavo. Enquanto isso, Benedita e seus seguidores haviam se estabelecido em uma região montanhosa de difícil acesso, cerca de 30 quilômetros acima do local da antiga fazenda São Miguel da Cruz. O local, conhecido como Serra do Cruzeiro, oferecia cavernas naturais, água em abundância e uma posição estratégica de onde se podia avistar qualquer movimento de tropas a quilômetros de distância.
O grupo inicial de 247 ex-escravos da fazenda destruída rapidamente se transformou em uma comunidade de mais de 400 pessoas. Fugitivos de outras fazendas chegavam a cada dia, trazendo notícias de novas revoltas e fugas em massa por todo o recôncavo. Benedita, sem nunca ter buscado, tornará-se a líder de um movimento de resistência cuja escala e organização superavam qualquer coisa vista no Brasil desde a destruição do Quilombo dos Palmares, quase 2 séculos antes. A diferença crucial era que Benedita não se contentava em apenas criar um refúgio para escravos fugidos. Ela organizava grupos de ataque que desciam da serra à noite para libertar escravos de fazendas isoladas, sempre usando a mesma tática de matar todos os senhores e feitores, queimar as instalações e levar os libertos para a Serra do Cruzeiro. Em janeiro de 1873, menos de um mês após o massacre dos Brandão, 3 fazendas menores foram completamente destruídas pelos seguidores de Benedita. Em todos os casos, as famílias proprietárias foram eliminadas com a mesma brutalidade, desmembradas com machados e facões, seus corpos queimados junto com as casas grandes. O mais impressionante era a disciplina e organização dos ataques. Benedita organizou seus seguidores como um exército, com hierarquia clara, divisão de funções e um código de conduta rigoroso. Mulheres e crianças não eram feridas durante os ataques. Apenas os senhores, seus filhos adultos e os feitores eram mortos. Escravos que se recusavam a fugir não eram forçados, mas também não eram mortos por traição. O método de ataque sempre seguia o mesmo padrão, que ficou conhecido como o método Benedita, ou cercar a propriedade antes do amanhecer, eliminar silenciosamente os sentinelas, invadir a casa grande e executar os senhores com armas brancas, queimar todas as instalações, libertar os escravos que quisessem fugir e desaparecer antes do amanhecer. O medo entre os fazendeiros tornou-se tão grande que muitos começaram a abandonar suas propriedades, fugindo para Salvador ou mesmo para o Rio de Janeiro. O coronel Francisco de Albuquerque, proprietário do engenho Bom Jesus, escreveu em carta a amigos na corte: dormimos com armas carregadas ao lado, acordando ao menor ruído. Essa vida não pode ser sustentada por muito tempo. Mas o que mais aterrorizava os senhores de engenho não eram apenas os ataques físicos, mas a transformação psicológica que ocorria entre seus próprios escravos. Homens e mulheres que, por décadas, haviam sido submissos e obedientes, começaram a mostrar sinais de desobediência e desrespeito. Relatos da época descrevem escravos se recusando a trabalhar aos domingos, respondendo com insolência aos feitores e cantando hinos de libertação durante o trabalho. Ainda mais preocupante, muitos escravos começaram a usar amuletos e símbolos que reverenciavam Benedita como uma espécie de santa guerreira, uma libertadora enviada pelos ancestrais africanos. As autoridades imperiais enviaram relatórios secretos ao imperador Dom Pedro II, Majestade. O caso da escrava Benedita tornou-se um símbolo de revolta em nível nacional. Se não for contido, pode desencadear uma revolução generalizada dos cativos. Em fevereiro de 1873, 2 batalhões de infantaria e um esquadrão de cavalaria foram enviados para o Recôncavo, com ordens diretas do imperador capturar Benedita viva ou morta, mas acabar com a revolta antes que ela destruísse a economia nacional. Mas encontrar Benedita na Serra do Cruzeiro mostrou-se mais difícil do que as autoridades imaginavam. Os ex-escravos conheciam cada trilha, cada caverna, cada nascente de água da região. Mais importante, tinham o apoio das comunidades negras locais, que forneciam informações sobre movimentos das tropas e alimentos para sustentar a resistência. Por 6 meses, os soldados imperiais perseguiram Benedita pelas serras do Recôncavo, sem conseguir capturá-la. Várias emboscadas resultaram em pesadas baixas para as tropas, mas sempre com a mesma característica: os corpos eram desmembrados com precisão cirúrgica, indicando que a líder da revolta continuava a usar pessoalmente seu machado característico. A perseguição militar teve o efeito oposto ao pretendido. Em vez de desencorajar novas fugas de escravos, transformou Benedita em uma figura lendária. Histórias sobre seus feitos eram contadas e recontadas nas senzalas, cada vez mais exageradas e fantásticas. Diziam que Benedita podia voar sobre as fazendas à noite, que seu machado nunca errava o alvo, que ela era protegida pelos orixás africanos e que os Brandão eram apenas os primeiros de uma longa lista que pagaria com a vida por séculos de opressão. A lenda crescia a cada semana. Escravos por toda a Bahia começaram a usar o Natal da Benedita como um marco temporal da nova era. Isso aconteceu antes do Natal da Benedita ou depois que Benedita libertou o Recôncavo ou tornaram-se expressões comuns nas senzalas. As autoridades imperiais perceberam que enfrentavam mais do que uma revolta local.
O ministro da Justiça enviou um relatório secreto ao imperador Dom Pedro II, Majestade. O caso da escrava Benedita tornou-se um símbolo de revolta em nível nacional. Se não for contido, pode desencadear uma revolução generalizada dos cativos. Em agosto de 1873, 8 meses após o massacre dos Brandão, chegou ao Recôncavo Coronel Antônio Moreira César, um oficial experiente na repressão a revoltas de escravos, com ordens diretas do imperador capturar Benedita viva ou morta, mas acabar com a revolta antes que ela destruísse a economia nacional. César trouxe consigo 500 soldados treinados, cães de rastreamento e mateiros experientes em perseguir fugitivos. Mais importante, trouxe uma nova estratégia. Em vez de tentar encontrar Benedita na serra, ele cortaria seu apoio logístico e popular na região. A chegada do coronel Moreira César marcou o início do fim para Benedita e seus seguidores. Diferente dos comandantes anteriores, César compreendeu que a líder da revolta dependia do apoio das comunidades negras locais para sobreviver nas matas. Sua primeira medida foi implementar o que chamou de reconcentração. Todos os escravos das fazendas da região foram transferidos para campos vigiados 24 horas por dia. Dessa forma, Benedita perderia suas fontes de informação e suprimentos. A segunda medida foi ainda mais cruel. Ele ofereceu alforria e dinheiro a qualquer escravo que fornecesse informações sobre o paradeiro de Benedita. A oferta dividiu as comunidades negras, com alguns permanecendo leais à líder da revolta e outros cedendo à tentação da liberdade comprada. Foi assim que, em setembro de 1873, César obteve sua primeira pista concreta. Um escravo do engenho Santa Cruz, tentado pela promessa de liberdade, revelou que Benedita havia sido vista colhendo ervas medicinais em uma cachoeira específica na Serra do Cruzeiro. Em 15 de setembro, ao amanhecer, 200 soldados cercaram a área da cachoeira. Benedita estava lá, acompanhada apenas por Tomás Benguela e Quitéria Mina. Os outros cúmplices originais já haviam caído em combates anteriores. José Pequeno tombara em uma emboscada em julho. Feliciano fora capturado e executado em agosto. Quando percebeu que estava cercada, Benedita não mostrou medo. Aos 35 anos, após 10 meses de fuga, transformará-se em uma guerreira endurecida. Seus cabelos haviam embranquecido prematuramente, seu corpo estava magro pela alimentação escassa, mas seus olhos mantinham a mesma determinação feroz que brilhara na noite em que matou os Brandão. Tomás, Quitéria, ela disse calmamente, chegou o nosso momento. Prefiro morrer livre aqui do que viver escrava em qualquer lugar. Os 3 últimos revoltosos posicionaram-se de costas para a cachoeira, formando um triângulo defensivo. Benedita brandia o mesmo machado ensanguentado que usará para decapitar Lourenço Brandão. Tomás empunhava um facão tomado de um feitor morto. Quitéria segurava uma faca de cozinha com a qual cortar as gargantas de 2 soldados em combates anteriores. O coronel César fez uma última oferta. Benedita, renda-se e eu prometo uma morte rápida. Continue resistindo e será executada lentamente na praça pública de Salvador. A resposta de Benedita ecoou pelas montanhas. Um negro que provou o gosto da liberdade nunca mais será escravo. Venham buscar nossas cabeças, se forem capazes. O combate final durou apenas 15 minutos, mas sua intensidade chocou até os soldados mais experientes. Benedita lutou como uma mulher possuída, seu machado ceifando vidas dos soldados imperiais com a mesma precisão com que desmembrara os Brandão. Tomás e Quitéria protegiam seus flancos, formando um círculo de morte que custou caro ao exército imperial. Mas a disparidade numérica era intransponível. Tomás foi o primeiro a cair, atingido simultaneamente por 3 balas de mosquete. Quitéria resistiu por mais alguns minutos antes de cair com um tiro na cabeça. Benedita, agora sozinha, continuou sua dança da morte com o machado, parecendo sobrenatural. Mesmo ferida por vários tiros, ela ainda investiu contra os soldados, como se a própria morte recuasse diante de sua fúria. O tiro mortal veio por trás, disparado por um soldado que conseguirá contornar sua posição. Benedita ajoelhou-se, mas mesmo assim tentou levantar o machado uma última vez. Liberdade, ela sussurrou com seu último suspiro, liberdade, por todos os meus irmãos e irmãs. Então, em 15 de setembro de 1873, a mulher que aterrorizara os senhores de engenho do Recôncavo e inspirar os escravos de todo o Brasil a sonhar com a vingança, morreu. Chegamos ao desfecho desta épica saga de resistência. Se esta história de coragem tocou você, compartilhe, para que a memória de Benedita nunca seja esquecida. As ordens do coronel César eram claras.
O corpo de Benedita deveria ser desmembrado e suas partes espalhadas por diferentes fazendas, como advertência para escravos revoltosos. Mas quando os soldados tentaram cortar o corpo, descobriram algo que os encheu de temor. O machado de Benedita havia se fundido com sua mão direita. Por mais que tentassem, não conseguiram separar a arma do punho da morta. Era como se, mesmo na morte, ela se recusasse a largar seu instrumento de vingança. O fenômeno foi interpretado pelos escravos da região como um sinal sobrenatural. Benedita não morreu, sussurravam nas senzalas. Ela apenas mudou de forma. Agora é o espírito da vingança. Temendo que o corpo se tornasse uma relíquia, as autoridades decidiram queimá-lo na praça pública de Salvador. Mas mesmo as chamas pareciam relutantes em consumir os restos de Benedita. A fogueira levou horas para reduzir o corpo completamente a cinzas. Testemunhas juraram ter visto sua silhueta erguendo-se das chamas antes de desaparecer. Nos anos seguintes à morte de Benedita, todo o Recôncavo começou a relatar fenômenos estranhos. Em toda a véspera de Natal, moradores juravam ouvir o som de machados cortando lenha vindo das ruínas da fazenda São Miguel da Cruz. Escravos de outras fazendas começaram a relatar a aparição de uma mulher negra com um machado, que surgia nos momentos de maior desespero para dar força e coragem. Sempre na véspera de Natal, sempre com a mesma mensagem: a vingança está próxima. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, muitos ex-escravos dirigiram-se às ruínas da fazenda destruída para agradecer a Benedita pela liberdade conquistada. Deixaram oferendas no local onde ficava a Casa Grande, flores, cachaça, facões e machados. O local tornou-se um santuário não oficial, onde gerações de descendentes de escravos iam buscar forças para enfrentar injustiças. Por décadas, até o século XX, era comum que, na véspera de Natal, pessoas se reunissem nas ruínas, cantando em dialetos africanos e invocando o nome de Benedita. A lenda cresceu e espalhou-se por todo o Brasil. Em cada região, ganhava características locais, mas sempre mantendo o núcleo essencial: uma mulher negra que preferiu a morte à escravidão, que em uma noite sangrenta vingou séculos de opressão e que, mesmo após sua morte, continuou inspirando a luta por justiça. Hoje, mais de 150 anos após o Natal Sangrento de 1872, historiadores ainda debatem se Benedita realmente existiu ou se foi uma lenda criada coletivamente pelos escravos. Mas para os descendentes dos escravos do Recôncavo, o debate é irrelevante. Benedita existiu, dizem os mais velhos da região, porque a necessidade de justiça existe. Enquanto houver opressão, haverá uma Benedita brandindo seu machado. As ruínas da fazenda São Miguel da Cruz ainda podem ser visitadas. Entre as pedras cobertas de musgo, uma placa moderna resume a história: centenas de escravos viveram e morreram aqui. Benedita Angola nasceu aqui, transformou o sofrimento em justiça e o machado em símbolo de libertação. Todo ano, na véspera de Natal, flores frescas aparecem misteriosamente nas ruínas. Ninguém sabe quem as coloca, mas todos sabem o que significam. A memória de Benedita está viva, e seu grito de vingança ainda ecoa através dos séculos. A mulher que, em uma noite de Natal, despedaçou uma família inteira, tornou-se muito mais do que uma assassina. Tornou-se um símbolo eterno da justiça. Mesmo que tardia, mesmo que sangrenta, sempre encontrará uma maneira de se manifestar. Em cada injustiça enfrentada pelos negros no Brasil, em cada momento de desespero que parece não ter saída, a promessa de Benedita ainda ressoa: a vingança está próxima.